Olá, está começando mais um Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Você sabia que o seu imposto de renda pode ser usado diretamente para beneficiar crianças e adolescentes? Fique com a gente, porque este é o assunto do podcast de hoje. Para explicar melhor como isso funciona, estão aqui no estúdio a promotora de Justiça de Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado, e o representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal de Minas Gerais, Sérgio Mascarenhas Santos. Sejam muito bem-vindos ao Vox, é um prazer tê-los aqui no estúdio. Muito obrigada. Obrigado, Cris, por mais esse convite, né? É sempre um prazer participar. Então vamos entender melhor, gente. No momento da declaração do imposto de renda, que termina agora no dia 31 de maio, o contribuinte pode escolher se vai destinar parte do valor devido para os fundos da infância e da adolescência. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho importante falar que crianças e adolescentes têm assegurados por lei direitos fundamentais como o acesso à saúde, educação. E esses direitos, no primeiro momento, o atendimento são de obrigação do poder público. Mas nós sabemos que esses recursos ordinários nem sempre são suficientes para atender a demanda. Então, o legislador ele criou a figura do fundo, né, que nada mais eu acho que falando numa linguagem bem simples, é uma conta apta a receber doações de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, e esses recursos, né, eles vão então se juntar aos recursos ordinários, incrementando a rede de proteção à infância e adolescência e possibilitando que direitos fundamentais desse segmento da população sejam devidamente atendidos. Isso, o Sérgio concorda comigo? Exatamente. Mara, então complementando, né, o que você disse, né, esses fundos, após toda a regularização desses fundos, criação da conta, do CNPJ, né, do Conselho, o Ministério dos Direitos Humanos ele envia essas informações para a Receita. Na verdade, o Conselho presta as informações para o Ministério do Desenvolvimento Humano, o MDH, e essas informações são repassadas para a Receita e a Receita Federal coloca esses fundos, inclui esses fundos com o CNPJ dentro da declaração de imposto de renda. É nesse momento que o contribuinte vai fazer a boa ação dele. Até o dia 31 de maio, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, o contribuinte pode destinar 3% para o fundo da criança e adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Perfeito. Promotora, como esses recursos dos fundos são gerenciados? Todo município ele tem que ter na sua rede de proteção à infância um órgão que nós chamamos de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse órgão ele tem uma composição paritária. Nós temos representantes do poder público e representantes da sociedade civil. Esse órgão é que vai deliberar sobre a política de atendimento à infância no município. E é esse Conselho Municipal de Direitos que vai gerir essa conta, que nós chamamos carinhosamente de FIA, né, Fundo da Infância e Adolescência, dando a esses recursos que foram doados a destinação correta. Eu acho que é muito importante falar também que, embora os recursos que compõem o Fundo da Infância venham de doações da iniciativa privada, de pessoas físicas, a partir do momento que esses recursos entram nessa conta bancária que tem um CNPJ próprio, esses recursos passam a ter natureza pública, é dinheiro público. E aí tem todo um regramento para ser utilizado. Esses conselhos municipais, eles trabalham primeiro fazendo um diagnóstico da infância no município, né, a fim de levantar justamente quais são as necessidades da infância ainda não atendidas pelo poder público. E com base nesse diagnóstico, então, ele elabora um plano de ação e possibilita que entidades do terceiro setor apresentem projetos que, se contemplados dentro daquelas necessidades levantadas
pelo diagnóstico, as ações, os projetos vão incrementar o atendimento à infância, complementar aquelas ações já prestadas pelo poder público. Há uma fiscalização muito séria, então. Muito, há todo um regramento, né? Como eu disse, os conselhos municipais, eles fazem o diagnóstico, elaboram um plano de ação. Dentro desse plano de ação, né, sai o plano de aplicação desses recursos. Então, o diagnóstico levantou as vulnerabilidades. O Conselho vai baixar um edital possibilitando que entidades filantrópicas, que o terceiro setor, e aí observado também o marco regulatório do terceiro setor, apresentem projetos para atender essas necessidades levantadas pelo diagnóstico. Então, há um regramento jurídico e há uma fiscalização que é exercida não só pelo Conselho Municipal dos Direitos, mas também por Tribunal de Contas e pelo próprio Ministério Público. Promotora, e como é que está a situação do fundo em Araxá? Olha, eu digo sempre que nós temos um antes e um depois em Araxá, fruto da atuação do Ministério Público, né? Eu gostaria de destacar aqui o trabalho realizado pelo Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Infância, que ao elaborar um roteiro de atuação, facilita muito a vida do promotor que está lá na comarca. Esses roteiros de atuação dão um norte, como o promotor de justiça vai atuar lá no âmbito da sua comarca, orientando o município a se adequar à legislação. E foi isso que aconteceu em Araxá. Lançado esse roteiro de atuação, eu aderi, né? Com base nesse roteiro, iniciei o levantamento da situação no município. Naquela época, muitas irregularidades. Iniciei o diálogo com o município. Houve momentos de um diálogo mais ameno, houve momentos em que foi necessária a interposição de ações, mas é fato que hoje o município de Araxá se adequou. Nós temos hoje uma legislação de política de atendimento à infância muito atualizada, obedecendo aí a legislação federal, as resoluções do CONANDA. Temos o nosso Conselho Municipal de Direitos devidamente constituído, capacitado, um diagnóstico da infância, apontando todas as vulnerabilidades, né? E periodicamente o Conselho de Direitos baixa os editais, convocando então o terceiro setor para apresentar os seus projetos. Eu acho que é importante falar que o recurso do fundo não é só para projetos, né? Pode ser utilizado na capacitação de profissionais, e Araxá hoje investe muito na capacitação dos seus profissionais, né? E atende aquelas necessidades que o poder público ainda não conseguiu atender. Isso fortaleceu muito a rede de Araxá, então por isso que eu digo que a adoção do roteiro fornecido pelo CAU-DCA foi um divisor de águas na política da infância de Araxá. O Sérgio tem dados para nos oferecer, para nos mostrar? Sim, Sérgio? Cris, sim. Eu queria apenas destacar que essa atuação do Ministério Público na fiscalização da aplicação dos recursos traz mais segurança para o contribuinte, para o cidadão fazer a destinação. Porque ele vai ter a certeza de que existe ali um controle sobre a aplicação desse recurso, além do controle que o próprio cidadão pode realizar, o controle social. Sim. Ele pode atuar junto ao conselho, né, ao fundo para o qual ele destinou o recurso, pedindo realmente informações sobre a aplicação do recurso. É um direito que ele tem, né? Então, além da atuação do Ministério Público, dos tribunais de contas, tem um controle social. Então, a partir do momento que ele escolhe para onde ele vai mandar aquele recurso, ele tem condições de fazer um controle mais próximo, né? Perfeito, Sérgio. E até complementando, né, esse raciocínio, no próprio Conselho de Direitos nós temos a sociedade civil ocupando cadeiras. Então, esse controle social já está ali. E, além disso, qualquer cidadão, né, está legitimado a bater na porta desses conselhos e participar de reuniões, não terá direito a voto, mas tem direito à voz. Então, esse controle social é muito importante e traz transparência, né, para o uso desses recursos.
E transparência traz credibilidade, e a credibilidade traz mais doação, e mais doação é incremento para a infância. É uma bola de neve boa, que só vai crescendo e trazendo bons frutos, né? Isso a gente assiste em Araxá hoje. É uma rede de ações positivas, né? Sim, então destinem sem medo, né? É isso que é o recado que a gente tem para o cidadão. E aí vamos para estimular, para motivar, né? Trazendo um dado de Araxá especificamente, depois eu trago um dado de Minas e o Brasil, tá? Em Araxá tem um potencial de mais de R$2.300.000 para cada fundo, para o da criança e para o da pessoa idosa, né? Criança, adolescente e pessoa idosa. E o valor destinado pelas pessoas físicas da cidade, isso, claro, contribuintes de outras localidades do Brasil inteiro podem destinar para qualquer fundo municipal, estadual ou nacional, né? Mas assim, em relação à cidade de Araxá, 69.322 reais, né, que foram destinados. Então tem um valor enorme que corresponde ao potencial da cidade que poderia ser destinado e está esperando a ação do contribuinte, do cidadão, né? É uma tarefa para nós, exatamente, né? É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Até dia 31 de maio. Até 31 de maio, né? 31 de maio, vocês têm a opção, a opção e o poder, que eu gosto de usar essa palavra, o poder que o cidadão vai ter nesse momento de escolher para onde mandar o recurso, para onde mandar parte do imposto devido. Só para vocês terem uma ideia. Minas Gerais, 800 milhões de reais de potencial. Só em Minas Gerais, tá? 3% do fundo da criança e 3% do fundo do idoso. Tá? Temos uma evolução, né, de 2018 a 2022. Nós apresentamos uma evolução muito grande, fruto desse trabalho que é feito pelo Ministério Público, pelos parceiros, mas ainda podemos melhorar muito. Nós temos 97% desses 800 milhões que estão indo direto para Brasília e poderiam ser direcionados para os fundos, né? Brasil, então, quer dizer, é claro que um contribuinte de qualquer lugar do Brasil pode destinar para qualquer fundo em Minas, por exemplo, né? Então, Brasil, nós temos mais de 9 bilhões de reais para os dois fundos, da criança, do adolescente e fundo do idoso. Então, é um potencial enorme que está sendo utilizado aí, eu tenho aqui mais ou menos 3,5%. Então tem 90, muita coisa. São bilhões de reais que estão indo para a conta única e poderiam estar sendo utilizados na conta do fundo. E na outra ponta você tem a infância ainda sofrendo. E as violações de direitos são muitas, as vulnerabilidades são muitas. A infância precisa desse recurso, né? Promotora, fala pra gente, dê exemplos do que acontece em Araxá, de como é que esses recursos são utilizados. Fico até emocionada em falar disso. Araxá investe muito em capacitação dos seus profissionais, então eu poderia citar exemplos para vocês aqui. O ano passado, Araxá sediou o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, quase 500 profissionais participando desse evento. Foi um evento patrocinado com recursos do fundo. Esse ano, de 2023, esse evento vai acontecer em Porto Alegre. Nós já estamos com 40 profissionais prontos para participarem desse evento, com toda a despesa subsidiada pelo fundo. Temos aproximadamente 40 instituições do terceiro setor devidamente registradas no nosso Conselho de Direitos, aptas a receberem esses recursos e que desenvolvem projetos de toda a natureza, esporte, cultura, ações no contraturno escolar, né? E é importante falar que todos esses projetos, eles contemplam também a participação das famílias, porque a gente não pode trabalhar só com a criança, né? Inclusive a legislação fala que os fundos devem ser utilizados principalmente visando a garantia do direito à convivência familiar. Então, os projetos hoje desenvolvidos pelas instituições do terceiro setor em Araxá e subsidiados pelo fundo contemplam sempre o fortalecimento da família. Poderia falar também um exemplo, né? Tivemos numa oportunidade uma família que estava na fila de adoção, esperando, né, devidamente habilitada, e surgiu a possibilidade de adotar um grupo de irmãos no estado bem afastado. Isso implicava em despesa, a família não tinha condição de
adquirir Deslocar. passagens, estadia, tinha todo o período de adaptação com as crianças. O fundo foi usado para isso. Hoje nós temos uma família com 4 crianças, né, legalmente formada pela via da adoção. Então, esses recursos têm feito a diferença em Araxá. E você falava agora há pouco, né, que uma coisa puxa a outra, e é verdade. Quando você usa esses recursos, por exemplo, na capacitação de profissionais, você tem uma melhor qualidade do atendimento à infância, você tem um profissional com um currículo enriquecido, você tem as instituições do terceiro setor desenvolvendo esses projetos e precisando contratar profissionais, então vai buscar esse profissional mais capacitado. Então, assim, eu acho que todo mundo ganha, e principalmente a infância, né? Vale a pena a destinação do imposto de renda, né, para esse fim. Ô Sérgio, vamos deixar então bem claro, qualquer contribuinte pode destinar o imposto de renda para fundos da infância e adolescência. Cris, tem um critério, né? Nós temos um critério que seria o contribuinte precisa utilizar o modelo completo de declaração. Tá? No modelo simplificado, ele não consegue fazer a destinação do imposto de renda diretamente na declaração. Então, um dos pré-requisitos é que ele utilize o modelo completo para que ele consiga fazer essa destinação na declaração de imposto de renda. E tem alguma diferença se o imposto é retido no salário do contribuinte ou se é pago depois da declaração? Não, nenhuma diferença, né? Durante o ano de 2022, vamos pegar esse período agora como exemplo, né? Durante o ano de 2022, o funcionário ou o servidor ou o cidadão, né, no caso, que tenha uma retenção ali dos seus valores, parte do seu salário para pagar esse imposto. Na hora do ajuste da declaração, vai ser calculado o imposto devido, baseado nos rendimentos que ele teve. Vão ser aplicadas ali as deduções possíveis, valores que ele possa ter pago via carnê-leão, por exemplo, ou valores retidos, isso não tem problema. Quando ele vai fazer o ajuste na declaração, o próprio sistema já faz todo o cálculo. É muito simples, né? Depois que ele finaliza toda a declaração de imposto de renda, aí ele faz uma boa ação. Ele vai lá na abinha, doação direta na declaração, e escolhe o fundo para fazer a sua boa ação. Vamos explicar passo a passo para deixar bem claro? Sim, vamos. Bom, primeiro, fiz a minha declaração toda, informei meus rendimentos, dependentes, deduções, imóveis, né, veículos, os bens, né? Fiz toda a minha declaração, cheguei lá num valor de imposto a pagar ou de imposto a restituir, né? Cada caso aí vai ser uma situação diferente, mas nas duas ele consegue. Então, se no final gerou um imposto a pagar, ele vai poder fazer a destinação, e se tem imposto a restituir, ele também pode fazer a destinação. Como que é feito isso na prática? Terminei a minha declaração, eu vou fazer minha boa ação. Eu vou na abinha doações diretamente na declaração, escolho o fundo para o qual eu quero fazer essa destinação. Os valores já estão calculados, não há necessidade do contribuinte fazer nenhuma conta, né? O valor disponível para a destinação aparece para o contribuinte, e ele pode escolher um ou mais fundos para fazer a destinação, desde que respeitado aquele limitezinho, né, de 3% para o fundo da criança e adolescente e de 3% para o fundo do idoso. Tanto fundos municipais quanto estaduais e até mesmo o fundo nacional. Simples. Muito fácil e um potencial enorme de recursos que poderiam auxiliar crianças, adolescentes e pessoas idosas aí no Brasil todo. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. O Ministério Público, como protetor do direito da família e defensor dos interesses da criança e do adolescente, trabalha de várias formas na garantia desses direitos. Ele atua como fiscal da lei, propõe ação judicial, promove conciliação e mediação e intercede junto às entidades assistenciais de atendimento à família. Participa ainda da implementação de políticas públicas para as famílias, colaborando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. O Ministério Público
Atua em casos de casamento entre pessoas do mesmo sexo, família formada somente por um dos pais, união estável, recasamento, guarda compartilhada, reconhecimento paterno, alienação parental e pensão alimentícia. Além do promotor de justiça, o Ministério Público conta com profissionais das áreas de psicologia e serviço social. O atendimento é feito gratuitamente a pessoas de todas as idades e condição socioeconômica. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com o nosso bate-papo sobre recursos do imposto de renda que são usados em benefícios de crianças e adolescentes. Os convidados de hoje são a promotora de justiça de Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado, e o representante de cidadania fiscal da Receita Federal em Minas, Sérgio Mascarenhas Santos. Promotora, as crianças e adolescentes beneficiados estão em situação de vulnerabilidade? Sim, na verdade, pela legislação, toda e qualquer criança tem o direito de ser contemplada com ações subsidiadas por esses recursos. No entanto, nós temos que otimizar esses recursos. Então, esse é um discurso da promotoria muito incisivo junto ao Conselho de Direitos, né, para que cada centavo seja devidamente valorizado. Nesse sentido, é muito importante o diagnóstico realizado para apontar quais são as crianças que mais precisam, né, de ações, de algum tipo de apoio para saírem da situação de vulnerabilidade. Então, o Conselho de Direitos hoje de Araxá, ele absorveu muito isso, né? E os editais já contam com critérios, com pontuação dos projetos a serem apresentados. Serão privilegiados aqueles projetos que atendem as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que moram em periferia, que não têm condição de se deslocar até o centro da cidade, cujas famílias estão adoecidas, às vezes pela drogadição ou pela violência doméstica. Então, o recurso ele é mais voltado para crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. Isso como forma de priorizar esse segmento e otimizar o recurso. A senhora tem exemplos lá para citar para a gente de Araxá? Olha, são inúmeros projetos hoje, né? Assim, mas nós temos projetos, por exemplo, de escolinha de futebol, que o CMDCA, o Conselho de Direitos, ele vai escolher projetos dessa natureza que possam ser executados na periferia, né, em bairros mais pobres, e que contemplem não só aquele objeto, o esporte, ali a escolinha de futebol, mas que o projeto traga a família, que o projeto trabalhe também a consciência da criança, da importância da escola, do cuidado com a saúde. Então, a criança é olhada como um todo, né? E o Conselho de Direitos, ao escolher os projetos que serão financiados com recursos do FIA, tem esse cuidado, né, de escolher os projetos que terão um cuidado integral com a criança, a proteção integral que a lei tanto fala. Sérgio, queria que você falasse um pouco da importância da contribuição para esses fundos. Cris, o contribuinte, nesse momento, ele tem o poder de escolher para onde ele vai mandar o recurso público, né? Nós temos uma questão sensível na gestão pública, que são as necessidades limitadas para recursos escassos. Então, assim, não dá para dizer que falta recurso para uma área e para outra área. Nós temos aí diversas necessidades que os tributos estão aí para isso, né? Os tributos existem para que as ações políticas públicas sejam executadas. Só que os recursos são limitados. Então, por que não o cidadão, o contribuinte, não exercer esse direito que ele tem, é um direito-poder, né, de pegar uma parte desse imposto devido, né, que iria para o bolo geral, né, da arrecadação federal e enviar esse recurso para aquele local que esse cidadão tem sensibilidade que precisa. Olha, eu acho que o fundo da cidade X tem necessidade desse dinheiro. Vai ser legal eu ver esse recurso sendo aplicado no fundo tal, da cidade tal, do estado tal.
Então, isso traz uma sensação para o contribuinte, para o cidadão, de que ele está fazendo a diferença. Por isso a importância de destinar. Ele destina e consegue ver mais de perto o resultado da aplicação daquele recurso que ele escolheu ali destinar para um fundo que vai aplicar em instituições que realizam atividades sociais. E é importante dizer que quando o cidadão ele destina, ele não precisa pagar mais. De jeito nenhum. A destinação, inclusive tecnicamente, né, na legislação, existe a palavra doação. Sim. Mas tecnicamente não é uma doação, é uma destinação, porque você vai destinar um valor que você já ia pagar de tributo. Não tem custo nenhum, não tem custo nenhum. Se eu tenho imposto a pagar, eu destino uma parte do que eu ia pagar para um determinado fundo. Ou seja, uma parte vai para Brasília, outra parte vai para o fundo. No somatório desses dois valores, ou 3 ou 4, depende da quantidade de fundos, né? O somatório dos valores é o mesmo valor que eu já ia pagar de imposto. Então não tem custo adicional nenhum. Pelo contrário, né? Se o contribuinte tiver imposto a restituir, ele pode até ter uma remuneração Selic do valor, né? Ah, pode ter? Pode. Como que funciona isso? Eu tenho exemplo, R$1.000 de imposto a restituir. Fiz uma destinação de R$200 para um determinado fundo. Eu vou receber de restituição os R$1.000 que eu já ia receber, com os R$200 corrigido pela Selic. É uma aplicação financeira. Então, além de você fazer o bem, você ainda tem um rendimento daquele valor que você destinou para o fundo. Olha que maravilha. Promotora, qual que é o papel do Ministério Público na divulgação do fundo, né? O Ministério Público ele tem um papel que às vezes é um pouco antipático, que é o de fiscalizar, né? Mas eu prefiro dizer assim que é acompanhar, é sentar com o Conselho Municipal, é sentar com a própria administração municipal, orientar, né, levar a legislação que regulamenta o fundo, mostrar os resultados, mostrar o que pode ser feito, né? É esse trabalho de articulação. O Ministério Público ele é mais um ator dessa grande rede de proteção. Então, claro, ele vai fazer o seu papel, né, aquilo que a lei exige que ele faça, de fiscalizar, de cobrar caso haja desrespeito à legislação, né? Mas, sobretudo, de articular essa rede para que isso aconteça, para que as doações aconteçam, para que o recurso seja bem utilizado e para que a demanda da infância seja atendida, né? Esse é o grande papel do Ministério Público. Mas será que ainda há uma pouca divulgação dessa destinação dos fundos? Estou falando da comunicação, de propaganda, de divulgação mesmo. Vocês percebem isso ou não? Cris, eu acredito que nós podemos melhorar muito essa parte de divulgação. Porque, na verdade, o que Mara falou é de extrema importância, né? O Ministério Público tem o papel legal e constitucional dele. A Receita Federal tem o papel dela de arrecadar tributos e o papel social dessas entidades. Né? Então, quando a gente está falando de fundos, de estimular, de regularização de fundos, que o Ministério Público atua muito nessa área de regularizar os fundos, e a Receita Federal de estimular a destinação, de regularizar um CNPJ do fundo, de informar que a conta bancária do fundo está errada, por isso ele não recebe o dinheiro, esse papel é social. Além da gente estar fazendo nosso papel constitucional, nós temos obrigação de fazer o papel social. E são muitos parceiros envolvidos nessa grande engrenagem, né? Não só o Ministério Público e Receita, o Tribunal de Contas, sim, o Ministério de Direitos Humanos, o próprio município, o Conselho, a Câmara de Vereadores, quando ela cria a lei, quando eles votam lá a criação da legislação do fundo, não é? Então são vários entes. Eu acho que falta divulgação, sim, e talvez divulgação até dos resultados, né? Quando você me perguntou assim, que tipo de projetos tem em Araxá, poderia citar vários. Nós temos projetos voltados para crianças com necessidades especiais. O nosso fundo já foi utilizado para criação, para um projeto de família acolhedora. Ao invés da criança ficar numa instituição de acolhimento, ela é acolhida numa família. Hoje isso se tornou uma política pública depois de um período, né, de subsídio pelo fundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que divulgar os resultados. E falo isso até com uma experiência em Araxá,
porque nesse período mais conturbado, assim, nós tivemos até um recuo na destinação dos recursos. E foi justamente a retomada da legalidade e a transparência e a divulgação dos resultados chegar para um grande doador. Olha, isso aqui, né, esse projeto foi financiado com recursos, os resultados escolhidos foram esses. Isso atrai mais pessoas interessadas na destinação, né? A gente está falando do que falta, né, ser feito, mas muita coisa já foi feita, né? Olhando para trás também, houve uma evolução bem legal, né, promotora? Sim. Se eu puder falar de Araxá, eu vejo que houve uma evolução muito boa, não só no aspecto da retomada da legalidade, como no fortalecimento da rede de proteção à infância. Quais são os canais, então, que os cidadãos podem procurar para obter mais informações sobre esse assunto? Cris, de forma geral, né, assim, nacionalmente falando, né, temos o próprio site da Receita Federal, né? Ele tem as informações, eu vou dar mais ou menos o passo a passo aqui para os ouvintes, né? No site da Receita Federal, acesso a informações, ações e programas, cidadania fiscal, destinação, né? Então, nesse caminho, no site da Receita, você tem várias informações sobre o projeto. E tem também no site gov.br o Participa Mais Brasil. Nesse site você tem informações sobre números de destinação potencial, você consegue visualizar, ter acesso a essas informações através desses dois sítios. E no âmbito dos municípios, né, todo município pelo menos deve, né, ter o seu Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um espaço de acesso do cidadão onde ele pode obter todas as informações, se existe o fundo, como funciona, né, e receber as orientações para a destinação desses recursos. As próprias promotorias de justiça, o site do Ministério Público, nós temos cartilhas, né, que em uma linguagem muito simples que o cidadão pode acessar e obter informações sobre como funciona, né, os conselhos, o fundo e a possibilidade dele destinar. Vocês gostariam de acrescentar algo mais? Eu gostaria de falar da minha satisfação de poder participar desse podcast e fico honrada com o convite, honrada em dividir a mesa com o Sérgio. E falar de um assunto que eu gosto muito, que é a infância. Eu tenho quase 30 anos de Ministério Público e trabalhar com a infância e adolescência é uma paixão. Então, agradecer. Eu que agradeço a presença. Sérgio? Eu queria também fazer um agradecimento especial, parabenizar a promotora Mara pelo trabalho magnífico na região, né, de Araxá, e que esse bom exemplo, essa boa prática possa chegar ao conhecimento de várias prefeituras e fundos e outras comarcas do Ministério pelo Brasil afora, né? É o que você falou, divulgar o resultado. E isso é um exemplo de um bom resultado que realmente precisa chegar até o cidadão. E quero também convocar os nossos ouvintes a destinarem, gente. É muito simples, é muito fácil, né? Agradecer a Cris aqui pela condução, pela brilhante condução, agradecer o convite do Ministério Público, né? E a minha satisfação em realmente poder ajudar as crianças, as nossas crianças, os nossos adolescentes e também a pessoa idosa. Muito obrigada, eu agradeço muito a presença de vocês, que voltem com mais informações ótimas. E eu informo que esse podcast está disponível no site do MPMG e nas principais plataformas de streaming. Até a próxima.